nesta noite, o nosso aprendizado do Evangelho vai ser este tema: meu reino não é deste mundo, e tendo como sequência a vida futura. Pois bem, a gente lendo e se aprofundando no estudo do Evangelho, na própria história, nós vamos buscar em séculos recuados, lá no início do cristianismo, quando Jesus veio até nós, que a Palestina vivia um turbilhão de dificuldades, principalmente pelos opressores dominando os oprimidos. Naquele momento da história universal, havia muito aquela opressão relacionada com o comando de determinadas nações e, principalmente, a escravidão daqueles povos oprimidos. Naquele momento, Israel, o povo israelita, trabalhava incessantemente para que houvesse, de alguma forma, que já esperavam, pelas profecias que não compreendiam, um restaurador da liberdade material deles. Esperavam um Messias que viesse com um carro de guerra para fazer com que os dominadores fossem dominados e libertasse a sua nação daquela opressão. Mas também esses principais do Sinédrio escravizavam o povo também. Queriam privilégios. Não queriam abrir a mão dos ensinamentos que Deus trouxe através dos seus mandamentos para que continuassem a dominar aquele povo sofrido e principalmente ainda ignorante dos desígnios de Deus. Foi neste momento de turbilhões que Jesus chegou até nós. O Mestre desceu dos seus esplendores celestes para que, compadecido das nossas aflições, viesse até este planeta para trazer uma verdade muito importante para todos nós, inclusive. O Mestre não foi compreendido quando começou a sua tarefa de ensinamento, porque a proposta dele era uma proposta diferente. Não era uma proposta de libertação através da guerra. A proposta que o Mestre trouxe foi uma proposta de libertação pela consciência. E quando começou suas prédicas para ensinar justamente todo o povo, principalmente os judeus, da verdade da vida, ele não foi compreendido, porque as suas dissertações abalavam a estrutura do poder existente. E isso não teve muita dificuldade nessa relação, principalmente com os maiores da Palestina, principalmente do Sinédrio. Mas Jesus veio com essa proposta de mudança, porque era uma proposta de vida. E essa proposta de vida, ele começou o seu trabalho. Não foi buscar os reis, não foi buscar os maiorais do Sinédrio, mas ele foi buscar o povo humilde. Ele foi buscar aquele povo sofrido, aquele povo oprimido, que não tinha a liberdade e nem tinha as condições necessárias para a compreensão da verdade.
Então Jesus, no decorrer do seu ministério, começou a ser combatido pelas forças opressoras também. Porque a mensagem dele era uma mensagem suave, uma mensagem de vida, uma mensagem de libertação. E o povo começou, de alguma forma, pelas prédicas, pelo modo com que ele trouxe as verdades aos humildes, segui-los, aproveitando a beleza da sua literatura, a beleza dos seus ensinamentos e a relação que ele tinha com todos. Foi assim que Jesus começou o seu ministério na Palestina. Os ensinamentos que até hoje nos chegou, para que possamos ter um caminho para seguir a nossa jornada que começamos muito atrás. Quantos séculos, quantos milênios atrás nós começamos a nossa peregrinação. Como eu falei, Jesus foi incompreendido porque ele trazia uma mensagem de libertação do ser. E essa mensagem era uma mensagem espiritual, uma mensagem do conhecimento da vida. O que é a nossa vida? Será que nós somos somente vida corpórea? Ou a nossa essência principal é o Espírito? Foi nesse ensinamento que o mestre pregava, que abalou os alicerces daquele momento dos opressores e dos governantes. Porque não compreendiam uma mensagem que não fosse a mensagem que eles tinham. Aí começaram justamente a fazer algo que pudesse levar Jesus às suas contradições, às contradições que achavam que ele tinha, ao pregar o reino de Deus. Jesus foi combatido tenazmente. Foram muitas armadilhas para que ele realmente, as suas palavras, entrasse em contradições com os ensinamentos, principalmente os ensinamentos da lei mosaica. Nesse íntere, os judeus armaram para cima de Jesus a sua vingança. A sua vingança porque o seu ministério começou a abalar a estrutura do poder daquela nação judaica. E nós que conhecemos o Evangelho, sabemos que Jesus foi condenado por aquele povo, açoitado e depois pereceu a vida corpórea. Mas a semente que ele deixou floresceu. Essa semente porque foi implantada no coração do homem. Quando foi implantada na consciência de cada um de nós, ela prosperou. Aquela semente brotou e ela cresceu. Mas Jesus foi sacrificado por isso. Mas ele sabia porque desceu dos seus esplendores celestes com amor para com todos nós, sabendo das nossas dificuldades e do nosso desconhecimento da vida. Mas ele foi crucificado, mas antes disso, no julgamento que foi engendrado contra ele, foi justamente que ocorreu essa assertiva que nós estamos vendo aí, quando ele respondeu a Pilatos: meu reino não é deste mundo. É este tema que nós vamos encerrar hoje, porque é um aprendizado espiritual, é um aprendizado que até hoje nós necessitamos para compreender, que muitos não compreendem, o verdadeiro sentido da nossa vida. Então nós vamos começar com justamente essa assertiva do mestre.
Pilatos, entrando de novo, já no julgamento de Jesus, entrando de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente meus seguidores teriam lutado para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Mas, por enquanto, meu reino ainda não é daqui. E Pilatos lhe perguntou: então você é rei? E Jesus respondeu: você está dizendo que eu sou rei. Eu nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. E todo aquele que segue a verdade ouve a minha voz. A própria resposta de Jesus é uma resposta muito profunda, porque é uma resposta espiritual. Meu reino não é deste mundo. Ele não é um reino terreno. Ele é um reino dos esplendores celestes. É o reino que todos nós viemos de lá. É o reino que todos nós voltaremos de novo. Porque a nossa própria casa é o reino espiritual. Nós precisamos compreender que nós somos espíritos eternos. Estamos numa experiência de vida para que nós possamos melhorar as nossas condições infantis espirituais e as nossas dificuldades de relação com os nossos próximos. E Jesus, logo de início, ele vem dizendo que o meu reino não é deste mundo. E ele vem ensinar para todos nós, começando lá pela Palestina, que reino é este? Porque lá naquele momento da história, as dificuldades eram muito maiores do que a nossa hoje, de conhecimento. Hoje nós temos já discernimento de compreender esta mensagem muito mais do que há milênios de anos atrás. Hoje nós já sabemos que o reino de Deus não é um reino físico, é um reino espiritual, porque é a nossa própria casa. E que Jesus esclareceu com esse diálogo, com o que teve com Pilatos? Quando ele falou: meu reino não é deste mundo. Ele quis dizer o quê? Que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus, a pátria espiritual. É de lá que nós viemos, é de lá para onde partiremos daqui um pouco mais. Por enquanto a terra ainda não pertence ao meu reino, porque o reino de Jesus, o reino que ele veio nos trazer, qual foi? O amor, a fraternidade, bem, tolerância, humildade e compaixão. Ainda não predominam, e não predominavam naquela época. E hoje predominam? Será que mudamos muita coisa com relação ao que ele já falava há 2000 anos atrás? Se nós formos levar para a nossa consciência, realmente nós vamos verificar que nós estamos quase na mesma situação. Porque esse reino de amor, fraternidade, bem, tolerância, humildade e compaixão estão muito longe ainda de nós. Nós precisamos nos esforçar para justamente implantar dentro de nós, cada um de nós, esse reino.
reino do amor, o reino da tolerância, do desprendimento, o reino material em si. Para que possamos nos libertar de todas as mazelas que nos construímos durante as nossas viagens aqui no planeta, para construirmos a nossa própria evolução espiritual. E Jesus veio nos ensinar o que é isso. Porque a missão de Jesus é testemunhar a verdade. Quando Pilatos perguntou, quando Jesus disse, quem conhece a verdade, conhece o que eu estou falando. Aí Pilatos perguntou, o que é a verdade? A verdade da realidade, o que é? É o testemunho verdadeiro da nossa vida, da nossa pátria espiritual. Não aqui a pátria, a terra. A terra é apenas um ponto de passagem nossa. Uma experiência que todos nós precisamos fazer e todos nós somos obrigados a fazer. Porque todos nós somos doentes espirituais. E enquanto nós não nos libertarmos desta doença que nós próprios criamos, durante a nossa vida, as nossas vidas, durante a nossa viagem que vemos percorrendo durante a nossa existência, a gente vai precisar continuar tomando o remédio milagroso para que possamos nos libertar de todas as mazelas que nós vamos construindo e os rastros que vamos deixando na nossa passagem, na relação que nós temos com os nossos irmãos. Jesus estava falando que o meu reino não é deste mundo. Quando ele disse, meu reino não é deste mundo, ele está se referindo ao quê? A vida futura, a vida espiritual. Não é isso? E a vida espiritual, a vida futura que nós chamamos, que ela diz que quando saímos daqui vamos estar nos esperando, ela tem esse significado. Justifica as anomalias terrenas com a justiça de Deus. Todas as massas do Cristo se reportam a este princípio, objeto das maiores preocupações do homem na terra. Tem que ser isso. O objetivo é a vida futura. De ser o alvo de todos os homens, para onde caminha a humanidade, razão de ser de toda a maior parte dos preceitos morais ensinados pelo Cristo. Nós temos que ter como objetivo justamente esse princípio. Eu vim, eu estou aqui e vou partir. Quer dizer, eu tenho sempre que ter dentro de mim que a minha vida corporal é apenas uma passagem. É apenas um momento em que eu estou trabalhando. Eu preciso trabalhar pela minha libertação espiritual. Porque nós todos estamos num processo evolutivo, um caminhar para a nossa ascensão, que temos como objetivo maior a nossa própria felicidade, construída por nós mesmos. Porque somos nós, o arquiteto e os construtores desta evolução que estamos realizando durante a nossa existência no planeta. E a vida futura? O que é que Jesus quis ensinar quando ele se referia à vida como um princípio à vida futura? Por esta palavra, Jesus diz claramente que a vida futura deve ser a principal preocupação do homem que vive na Terra. Nós temos que nos preocupar com isso, realmente. Nós temos que nos preocupar que algo lá adiante vamos ter que enfrentar. Estamos aqui justamente nos preparando para isso. E quantas vezes vamos ter que enfrentar, vai depender de nós. Vai depender de como nós estamos trabalhando para sair dessa roda viva do vai e vem
que são a grande misericórdia de Deus que Ele nos colocou, as encarnações. E através dessas idas e vindas é que nós vamos nos aprimorando, nós vamos trabalhando. É por isso que Jesus nos ensina que o trabalho é o principal objetivo de todos nós, da nossa ascensão espiritual. O trabalho na construção do amor fraternal que nós temos que fazer, como princípio que daqui a um pouco eu vou colocar. Como eu falei, nós temos fazendo uma viagem. Mundos primitivos, de onde nós começamos. Estamos no mundo de provas e expiações. E qual é o nosso objetivo? Regeneração. E muito mais. O mundo felizes e celestes ou divinos. Esse é o objetivo de todos nós como espírito. É construir a nossa própria evolução. Nós já caminhamos, viemos da primitividade, estamos neste momento, neste planeta de provas e expiações. Nós sabemos que o planeta de provas e expiações, principalmente aquele estudante do Evangelho, é o planeta onde prevalece muito mais o mal do que o bem. É por isso que nós verificamos aqui no nosso planeta ainda muita dificuldade no nosso relacionamento, muitas maldades e muitas questões que brotam, que não compartilham com aquele o ensinamento que o Mestre nos trouxe. Por quê? E qual é a roda viva dessa ascensão? É a reencarnação. Porque nós vamos precisar reencarnar, se preparar, reencarnar e vamos ficando assim. Neste mundo de provas e expiações, nós estamos nessa roda viva. Porque na maioria das vezes, numa existência, nós conseguimos dar um passo. Quando conseguimos? Então, quantos milênios, quantas reencarnações nós vamos precisar para ascender, por exemplo, para o mundo de regeneração? Onde prevalece muito mais o bem do que o mal. O mal já está sendo deixado para trás. Agora, um aviso importante. Assim como os seres, o planeta também está se desenvolvendo, está evoluindo para os mundos mais felizes, mais ditosos. Hoje nós já estamos num processo de regeneração do planeta. Já começou há muito tempo. Não é um processo que começa hoje e termina amanhã. É um processo gradual. Então nós todos, como os espíritos, vamos ter que trabalhar para acompanhar honesto na próxima reencarnação, para que nós possamos continuar neste planeta. Porque se nós não trabalharmos com este objetivo, o que vai ocorrer? Nós vamos ficar ainda em um planeta de provas e expiações. Nós não vamos ficar no planeta já em regeneração, porque vibracionalmente nós não temos ainda as condições de permanecer neste planeta de regeneração. Então nós vamos ter que ser exilados para um planeta de acordo com as condições das nossas próprias vibrações íntimas. É por isso que é importante nós nos prepararmos para que nós possamos também acompanhar essa evolução do próprio planeta em que hoje estamos vivenciando, onde estamos fazendo o nosso trabalho de ascensão espiritual. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no mundo espiritual, as consequências de suas imperfeições. Esse sofrimento, gente, não é quando eu desencarno daqui, que dentro do mundo espiritual, que eu vou me tornar livre de tudo isso.
Eu preciso me reconciliar comigo mesmo. A reconciliação conosco mesmo é justamente para que nós possamos compreender que ainda precisamos trabalhar. Precisamos, como se diz hoje, tecnicamente, deletar de dentro de nosso ser todos aqueles entulhos que nós criamos, que nos prende à inferioridade. E esse sofrimento, como eu falei aqui, a miséria, a vicissitude, o padecimento da vida corpórea, são oriundos de nossas imperfeições. Quem são os criadores das nossas desditas? São os outros?